Acomodem-se em suas poltronas e preparem-se para ouvir um relato que pode deixar você indignado, emocionado e talvez até desconfiado das pessoas que cruzam seu caminho. Existem histórias que parecem ficção. Histórias tão absurdas que, se não tivessem acontecido, ninguém acreditaria. Mas a história de hoje é diferente. Ela não começa com um criminoso mascarado. Não começa com uma perseguição. Não começa com uma ameaça. Ela começa da maneira mais simples possível. Com uma mensagem. Uma simples mensagem enviada para uma mulher que acreditava que os melhores dias da sua vida já haviam ficado para trás. Após anos convivendo com a solidão, ela pensou ter encontrado alguém especial. Alguém capaz de devolver o brilho aos seus dias. Alguém que a fazia sorrir novamente. Durante meses, essa pessoa esteve presente em sua rotina. Acompanhou suas alegrias. Ouviu seus medos. Compartilhou seus sonhos. E pouco a pouco conquistou algo que não tem preço: sua confiança. Mas enquanto ela acreditava estar construindo uma nova história de amor, alguém do outro lado da tela construía uma mentira cuidadosamente planejada. Uma mentira tão perfeita que destruiu economias, sonhos e a capacidade de confiar novamente. Quando tudo terminou, não restaram apenas prejuízos financeiros. Restou uma pergunta que a acompanharia por muito tempo. Como seguir em frente quando você descobre que a pessoa que mais amava simplesmente nunca existiu? Esta é a história de Helena. E talvez ela seja o alerta que alguém precisava ouvir hoje. Helena tinha 54 anos quando sua vida perdeu a cor. Durante mais de 20 anos, ela compartilhou seus dias com o marido. Juntos construíram uma família. Enfrentaram dificuldades e criaram memórias que pareciam destinadas a durar para sempre. Mas a vida tinha outros planos. Uma doença repentina levou seu companheiro de forma inesperada. E de um dia para o outro, a casa que antes era cheia de risadas passou a ser ocupada pelo silêncio. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Ela ainda colocava 2 pratos na mesa por hábito. Ainda olhava para o lado da cama durante a madrugada. Ainda tinha a sensação de que ouviria a voz dele ao abrir a porta. Mas a realidade sempre encontrava uma forma cruel de lembrá-la. Que ele não voltaria. Seus filhos moravam longe. Ligavam sempre que podiam. Visitavam quando o trabalho permitia. Mas tinham suas próprias vidas. Suas próprias famílias. E Helena compreendia isso. Mesmo assim, quando a noite chegava, a solidão parecia ocupar cada canto da casa. Foi nesse período que ela passou a utilizar mais as redes sociais. No início era apenas uma distração. Assistia vídeos. Conversava em grupos. Comentava publicações. Qualquer coisa que ajudasse o tempo a passar mais rápido. Até que numa tarde comum, algo chamou sua atenção. Uma notificação. Um pedido de amizade. O perfil pertencia a um homem chamado Ricardo. Nas fotos ele parecia elegante, educado e bem-sucedido. Helena quase ignorou o convite. Mas algo a fez hesitar. Talvez a curiosidade. Talvez a carência. Talvez apenas o desejo de conversar com alguém. Ela aceitou. Poucas horas depois chegou a primeira mensagem. Era simples, educada, sem exageros, sem insistência, sem qualquer sinal de perigo. Os dias passaram. As conversas aumentaram. E aquilo que começou como uma troca casual de mensagens, lentamente começou a ocupar espaço em sua rotina. Ricardo parecia diferente. Lembrava detalhes das conversas. Perguntava como ela estava. Demonstrava preocupação.
Prestava atenção em coisas que nem mesmo algumas pessoas próximas percebiam. Helena não sabia. Mas naquele momento a armadilha já havia começado. E o pior ainda estava por vir. Porque dentro de poucas semanas, aquele desconhecido conquistaria algo muito mais valioso do que dinheiro. Ele conquistaria seu coração. Nas semanas que se seguiram, Ricardo deixou de ser apenas um contato na internet. Ele se tornou parte da rotina de Helena. Todas as manhãs, ao acordar, havia uma mensagem. Bom dia, Helena. Espero que seu dia seja tão bonito quanto seu sorriso. À noite, antes de dormir, outra mensagem chegava. Dorme bem. Amanhã será um grande dia. Pareciam palavras simples, mas para alguém que havia passado anos convivendo com a solidão, aquelas mensagens tinham um peso enorme. Helena começou a esperar por elas. Começou a sorrir ao ouvir a notificação do celular. Começou a sentir falta quando Ricardo demorava para responder. Pela primeira vez em muitos anos, alguém parecia genuinamente interessado em sua felicidade. Os meses passaram. As conversas se tornaram mais profundas. Ricardo falava sobre sua infância, sobre seus sonhos, sobre as dificuldades que enfrentou na vida e, principalmente, sobre o quanto admirava Helena. Ele dizia que nunca havia conhecido uma mulher tão forte, tão gentil, tão especial. Palavras que ela não ouvia havia muito tempo. Palavras que aqueciam um coração que passou anos enfrentando o frio da solidão. A cada elogio, a cada demonstração de carinho, Helena abaixava um pouco mais suas defesas. E Ricardo sabia exatamente o que estava fazendo. Quando ela falava de suas inseguranças, ele a confortava. Quando ela lembrava do marido falecido, ele a escutava. Quando ela chorava, ele parecia estar ali, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Certa noite, durante uma ligação, Ricardo fez uma pergunta inesperada. Você acredita que duas pessoas podem se encontrar no momento certo? Helena sorriu. Sentiu o coração acelerar. E pela primeira vez permitiu que um pensamento proibido ocupasse sua mente. Talvez aquilo fosse amor. Talvez a vida estivesse lhe dando uma segunda chance. A partir daquele dia, os planos começaram. Ricardo falava sobre o futuro. Falava sobre viagens. Sobre passeios. Sobre lugares que gostaria de conhecer ao lado dela. Helena se permitiu sonhar. Sonhou com reencontros. Com abraços. Com uma nova família. Com uma nova fase da vida. E quanto mais ela sonhava, mais acreditava. Até que numa manhã, Ricardo trouxe uma notícia que mudou tudo. Ele disse que viria ao Brasil. Finalmente. Depois de tantos meses conversando, chegara o momento de se conhecerem pessoalmente. Helena mal conseguia conter a felicidade. Passou os dias seguintes imaginando aquele encontro. Pensando no que vestir, nos lugares que mostraria, nas histórias que contaria. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia emocionante. Mas enquanto ela fazia planos, algo acontecia do outro lado da tela, algo que ela jamais poderia imaginar. Porque Ricardo não estava preparando uma viagem, estava preparando o golpe final. E dentro de poucos dias, Helena receberia uma mensagem capaz de mudar sua vida para sempre, uma mensagem que começaria com um pedido aparentemente inocente, dote, mas terminaria destruindo tudo aquilo que ela havia construído ao longo de uma vida inteira. Os dias que antecederam a suposta viagem de Ricardo foram os mais felizes que Helena viveu em anos. Ela já imaginava o momento em que o encontraria no aeroporto. Pensava no abraço, na conversa pessoalmente, nas histórias que finalmente contariam olhando um para o outro,
sem uma tela separando seus rostos. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que o futuro guardava algo bom. Mas então, 3 dias antes da viagem, uma mensagem inesperada chegou. Ricardo parecia preocupado. Algo estava errado. Segundo ele, durante uma viagem de negócios, ocorreu um problema com sua documentação financeira. Uma quantia significativa de dinheiro havia sido temporariamente bloqueada por questões burocráticas. Era apenas um contratempo, dizia ele. Nada sério. Nada permanente. Mas havia uma taxa urgente que precisava ser paga para que ele pudesse embarcar para o Brasil. Helena sentiu um leve desconforto. Algo dentro dela dizia que aquilo era estranho. Porém, imediatamente Ricardo começou a tranquilizá-la. Disse que entendia suas dúvidas. Disse que jamais pediria ajuda se não fosse uma emergência. Disse que devolveria tudo assim que chegasse. E então veio a frase que derrubou a última barreira. Você não confia em mim? Helena ficou em silêncio. Durante meses, aquele homem havia estado ao seu lado, escutado seus problemas, compartilhado seus sonhos, demonstrado carinho todos os dias. Como poderia desconfiar agora? No dia seguinte, ela realizou a transferência. Não era uma fortuna, mas também não era pouco dinheiro. Ao concluir a operação, senti uma mistura estranha de nervosismo e alívio. Nervosismo por estar ajudando alguém pela internet. Alívio por acreditar que em poucos dias tudo seria resolvido. Ricardo agradeceu emocionado. Disse que jamais esqueceria aquele gesto. Disse que ela era a mulher mais especial que já conheceu. Disse que a amava. Palavras que fizeram Helena acreditar que havia tomado a decisão certa. Mas 2 dias depois, uma nova mensagem chegou. Outro problema. Outra taxa. Outro imprevisto. Dessa vez o valor era maior. Muito maior. Helena hesitou. Questionou. Pediu explicações. Mas Ricardo já conhecia seus pontos fracos. Sabia exatamente quais palavras usar. Sabia exatamente quais emoções despertar. E pouco a pouco, a dúvida foi cedendo espaço ao medo de perder o homem que acreditava amar. Ela fez uma segunda transferência. Depois uma terceira. E então uma quarta. A cada depósito, Ricardo prometia que seria o último. A cada promessa, Helena acreditava. Sem perceber, as economias construídas ao longo de uma vida inteira começavam a desaparecer. Mas o golpe ainda não havia terminado. Porque em breve Helena descobriria algo muito pior do que a perda do dinheiro. Ela descobriria que talvez Ricardo nunca tivesse existido. E quando essa verdade começou a surgir, seu mundo inteiro começou a desmoronar. Helena já havia feito 4 transferências. Cada uma delas acompanhada por uma nova promessa. Cada uma delas justificada por uma nova emergência. E cada uma delas levava embora não apenas seu dinheiro, mas também um pedaço da sua tranquilidade. Mas chegou um momento em que até mesmo as palavras mais bonitas deixaram de ser suficientes. Ricardo dizia que estava prestes a embarcar, mas nunca embarcava. Dizia que o problema seria resolvido em poucos dias. Mas os dias passavam e novos obstáculos surgiam. Uma taxa inesperada. Uma multa. Um documento bloqueado. Uma liberação pendente. Sempre havia uma explicação. Sempre havia uma desculpa. Sempre havia mais um pedido. Pela primeira vez desde que se conheceram, Helena começou a sentir algo que não sentia havia meses. Desconfiança. Era uma sensação pequena, quase imperceptível, mas estava ali e crescia a cada dia.
Naquela noite, sentada sozinha diante do computador, ela decidiu fazer algo que deveria ter feito desde o início: pesquisar. Começou pelo nome de Ricardo. Nada. Depois pesquisou algumas das fotos que ele enviara. E foi então que seu coração pareceu parar por alguns segundos. Uma das imagens apareceu em diversos sites estrangeiros, mas não associada ao nome Ricardo, associada a outro homem. Um homem que vivia em outro país. Um homem que trabalhava como modelo. Um homem que provavelmente nem sabia da existência dela. Helena sentiu um frio percorrer seu corpo. Suas mãos começaram a tremer. Ela continuou pesquisando. Outra foto. Mesmo resultado. Mais uma foto. Mesma coisa. A cada clique, uma nova mentira era revelada. A cada descoberta, uma nova parte da sua realidade desmoronava. Mas o pior ainda estava por vir. Enquanto navegava por fóruns e páginas de denúncias, Helena encontrou relatos de outras mulheres. Mulheres de diferentes cidades, de diferentes idades, de diferentes países. Todas contando histórias assustadoramente parecidas. As mesmas palavras. As mesmas promessas. As mesmas fotografias. Os mesmos pedidos de dinheiro. Os mesmos desaparecimentos repentinos. Helena começou a ler cada relato. E quanto mais lia, mais sentia seu mundo ruir. Uma mulher havia perdido as economias da aposentadoria. Outra vendera o carro para ajudar o suposto namorado. Outra havia contraído empréstimos bancários acreditando que seria reembolsada. Todas tinham algo em comum. Todas acreditavam ter encontrado alguém especial. Todas acreditavam ser únicas. Mas não eram. Para aquele golpista, elas eram apenas números. Alvos. Oportunidades. Nada mais. As lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas apenas pelo dinheiro perdido. Eram lágrimas pela humilhação, pela vergonha, pela sensação de ter sido usada, pela dor de descobrir que os momentos que guardava com tanto carinho nunca foram reais. As conversas, as declarações, as promessas, os planos, tudo fazia parte de um roteiro. Tudo havia sido calculado. Tudo havia sido uma mentira. Naquela madrugada, Helena tentou ligar para Ricardo. Nenhuma resposta. Enviou mensagens. Nenhuma resposta. Horas depois, o perfil desapareceu. As mensagens sumiram. As chamadas nunca mais foram atendidas. Era o fim. Ricardo havia desaparecido da mesma forma que surgiu. Sem explicações. Sem despedidas. Sem remorso. E naquele instante, Helena finalmente compreendeu a verdade mais cruel de todas. Ela não havia perdido apenas dinheiro. Ela havia se apaixonado por alguém que nunca existiu. Durante vários dias, Helena quase não saiu de casa. As cortinas permaneceram fechadas. As mensagens no celular foram ignoradas. E o silêncio voltou a ocupar cada canto da residência. Mas dessa vez era diferente. Não era apenas a solidão que a acompanhava. Era a vergonha. Era a culpa. Era a sensação de ter sido enganada da forma mais cruel possível. Muitas vezes ela se perguntava como aquilo havia acontecido. Como uma mulher inteligente, experiente e cuidadosa pôde cair em uma armadilha tão óbvia? Mas a verdade era que os golpistas não procuram pessoas ingênuas. Eles procuram pessoas humanas. Pessoas que amam. Pessoas que sonham. Pessoas que acreditam. E foi exatamente isso que encontraram em Helena.
Por semanas ela evitou contar a verdade aos filhos. Temia ser julgada. Temia ouvir críticas. Temia que todos a enxergassem como uma pessoa fraca. Mas guardar aquela dor sozinho estava se tornando insuportável. Então, numa tarde chuvosa, ela reuniu coragem e contou tudo. Contou sobre as conversas, sobre as promessas, sobre o dinheiro, sobre o amor que acreditava ter encontrado e sobre a devastadora descoberta de que aquele homem nunca existiu. Para sua surpresa, os filhos não a julgaram, não gritaram, não a humilharam, apenas a abraçaram. E pela primeira vez desde o golpe, Helena chorou sem tentar esconder as lágrimas. Naquele abraço, ela compreendeu algo importante. Ela havia perdido dinheiro. Havia perdido sonhos. Havia perdido meses da sua vida. Mas não havia perdido tudo. Ainda possuía pessoas que a amavam de verdade. Ainda possuía uma família. Ainda possuía a oportunidade de recomeçar. Os meses passaram. As feridas começaram a cicatrizar. Não completamente. Algumas dores nunca desaparecem por inteiro. Mas Helena decidiu transformar sua experiência em um alerta. Sempre que podia, contava sua história. Alertava outras pessoas. Explicava os sinais que ignorou. Mostrava como criminosos utilizam carinho, atenção e falsas promessas para manipular suas vítimas. Porque ela entendeu uma lição que jamais esqueceria. Os golpes mais perigosos não começam quando pedem dinheiro. Eles começam muito antes. Começam quando alguém conquista sua confiança. Quando alguém aprende seus medos. Quando alguém descobre aquilo que falta em seu coração. E é exatamente por isso que devemos permanecer atentos. Nem toda pessoa que demonstra carinho possui boas intenções. Nem toda promessa merece ser acreditada. Nem todo perfil na internet pertence a quem diz ser. A história de Helena não é apenas sobre dinheiro perdido. É sobre confiança. É sobre vulnerabilidade. É sobre como todos nós podemos nos tornar vítimas quando baixamos nossas defesas diante da pessoa errada. E talvez seja justamente por isso que essa história seja tão importante. Porque ela nos lembra que proteger nosso coração é tão importante quanto proteger nossa carteira. E porque às vezes o preço da confiança pode ser muito maior do que imaginamos. Se esta história tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir este alerta. Muitas vítimas de golpes não perdem apenas dinheiro. Perdem esperança. Perdem confiança. E algumas vezes perdem anos de suas vidas. Deixe seu comentário abaixo. Você teria percebido sinais de alerta ou acredita que também poderia ter? Confiado em Ricardo? Sua opinião pode ajudar outras pessoas. E se você gosta de histórias emocionantes que trazem lições valiosas para a vida, inscreva-se agora no canal O Preço da Confiança. Ative as notificações para não perder os próximos relatos. Porque a próxima história pode parecer distante, mas também pode acontecer com qualquer um de nós. Obrigado por assistir.